começou quando enviamos um sinal para as estrelas e para a profunda escuridão do espaço além delas. Nós nos sentíamos tão pequenos dentro deste vasto vazio, enquanto nós nos apegávamos à superfície do nosso mundo, buscando um motivo real pelo qual existirmos. Estávamos curiosos, sim, mas, no final das contas, acho que estávamos também terrivelmente assustados. Éramos jovens, muito jovens. Éramos crianças e, como uma criança solitária e perdida, fizemos a única coisa que podíamos pensar em fazer para acabar com isso. Fizemos o que pensávamos que tínhamos de fazer para que o universo fizesse sentido. Nós pedimos por ajuda. Durante anos vasculhamos o céu em busca de algum sinal. E também enviamos sinais para as estrelas e para a escuridão além delas. Olá, nós estamos sozinhos? Mas os céus estavam silenciosos, sempre tão silenciosos e nos deixando sozinhos. Mas as crianças que choram nunca param de chorar até serem atendidas. E nós também não paramos. Continuamos a enviar sinais para todos os cantos do espaço, década após década. Nós nos recusávamos a acreditar que não havia ninguém lá fora. Eles tinham que estar lá. No entanto, por alguma razão desconhecida, eles nunca nos respondiam. Hoje, todos se lembram de quando isso mudou. Eles acreditam que foi a mensagem de Arecibo de 1974 que foi respondida. E a resposta a essa mensagem foi recebida há quase 3 meses, e em 2 partes separadas. A primeira parte da mensagem foi recebida no Red Creek Radio Observatório, na Califórnia. O conjunto de telescópios Allen captaram o que parecia ser uma interferência estática, que continuou por mais de 1 hora. Ela consistia de sons estridentes e zumbidos ininteligíveis, que continuaram sem pausa durante toda a hora. O significado dessa mensagem nunca foi descoberto, se é que havia algum. A única coisa que sabíamos era que a origem do sinal vinha de algum lugar da constelação de Hércules, perto de Messier 13. Assim que o sinal parou, a verdadeira mensagem começou. Fizemos contato naquele dia, quando nos fizeram essa pergunta. Quem está aí? Não veio pelos rádios, mas como uma voz. Uma voz dentro de todas as nossas cabeças, e fez a mesma pergunta a todos. Eu ouvi, minha esposa ouviu, os jovens ouviram e os velhos ouviram. Até os surdos ouviram. Todos, em todos os lugares, ouviram essa voz sussurrar essa pergunta em suas cabeças e em todas as línguas da terra. Lembro claramente da pergunta daquela voz, até certo ponto familiar e ao mesmo tempo desconhecida, e que estará sempre presente em minha mente. Era como se um dos meus próprios pensamentos tivesse enlouquecido e decidido falar diretamente para mim. O mundo pareceu parar enquanto todos escutavam o que viria a seguir. Onde vocês estão? Essa pergunta pareceu permanecer em nossas mentes por horas, depois dias e então por semanas. Aquele dia mudou tudo. Houve os que duvidaram desde o início,
e os religiosos que afirmaram que Deus havia falado com todos nós e que era hora de nos arrependermos. Houve quem afirmasse não ter ouvido nada, e quem afirmasse que os alienígenas lhes haviam transmitido suas próprias mensagens secretas. E, claro, houve quem realmente acreditasse que havíamos sido contatados pela primeira vez por uma raça extraterrestre, que estavam prontos para se comunicar e prontos para nos tirar da escuridão. Mas nós estávamos errados. Nunca fizemos contato com vida alienígena. Pelo menos, nada compreensível, discernível ao entendimento humano. As estrelas são vastas, e em sua vastidão nossas vozes tocaram os ouvidos de algo verdadeiramente incompreensível. Algo de alguma forma faminto e pernicioso. Nós percebemos o nosso erro quando o chão começou a gemer. Sob nossos pés e por toda parte o chão parecia gemer. Os sons abafados sacudiam a poeira e a sujeira abaixo de nós. Ninguém sabia o que estava causando isso. Pelo menos não até que as ligações começaram a chegar. Os cemitérios gritavam. De repente, os mortos começaram a gritar. Cada homem, mulher e criança já falecidos estavam se revirando em seus túmulos. Todos os animais mortos também o fizeram. Cada cachorro, cada gato, tudo que já andou nesta terra. Os gritos das baleias antigas sacudiam os mares, e o guincho estridente dos pássaros ecoava nas florestas. Os caixões tremeram, e os necrotérios uivavam. E, repentinamente, todas as vozes pararam juntas, deixando o mundo em silêncio. E na ausência delas, um novo som encheu o ar. A voz havia retornado. Eu ouvi vocês. Foi como um sussurro atrás de nossos ouvidos. Uma presença sombria, mas estranhamente zombeteira, que parecia tão perto, mas que ainda estava muito longe. Ela nos deixou respirar em silêncio por um minuto, antes de nos fazer uma promessa. E era uma promessa que todos nós sabíamos ser real. Eu estou chegando. Então a voz desapareceu, e o ar ficou novamente cheio de gritos. Mas desta vez era dos vivos. Depois que a voz se foi, fomos deixados por conta própria. Milhões entraram em pânico, e com razão quando o caos tomou conta das ruas. Muitos morreriam na violência e nos tiroteios daquela noite. Em pouco tempo eles seriam conhecidos como os arrebatados, e o resto de nós passaríamos a ser os condenados, pois só o que podíamos fazer era esperar. Os gritos dos mortos foram apenas o primeiro dos efeitos colaterais que sentimos, à medida que a voz se aproximava. E quanto mais perto ela chegava, mais a sentíamos. Naquela primeira noite após a gritaria, notamos que as estrelas sangravam pela primeira vez. Uma parte do céu ocidental ficou preta, mais preta que a noite, e só era verdadeiramente visível por causa da luz anelar das estrelas ao redor dessa área. A luz dessas estrelas ficou vermelha, e elas pareciam sangrar pelo céu, como corante alimentício jogado na água. A luz delas girava e fluía,
ao redor da borda de alguma massa invisível. Eu soube então que eu estava olhando para a face da voz. Nossos cientistas alegaram que não havia nada lá e que seus radares e varreduras sempre davam erro. Seus telescópios não podiam ver nada além de escuridão naquela seção do espaço. No entanto, a prova estava bem na nossa frente, pois todas as noites aquele anel de escuridão aumentava e mais estrelas sangravam pelo céu. Nós víamos isso acontecer. À medida que cada noite passava, a mancha negra aumentava e mais estrelas se distorciam e sangravam em torno dela. E durante o dia, um novo inferno nos receberia. Os efeitos colaterais pioraram. O dia sempre trazia algo novo. E tenho certeza de que a maior parte do que aconteceu com cada um de nós jamais será revelada. Os animais começaram a desaparecer. Todos eles. Nenhum rastro, pista ou corpo foi deixado para trás. Animais de estimação fugiam, alguns violentamente. Todos eles recuavam para nunca mais serem vistos. As florestas ficaram abandonadas, os oceanos vazios, o ar ficou em silêncio. O mundo que restava parecia vazio e solitário. Eles partiram como a água recuando da costa, pouco antes de um tsunami ocorrer. Um dia, cerca de 2 semanas atrás, os cientistas tentaram falar com a voz novamente. Eles esperavam, talvez, dialogar com isso. Eles contaram sobre o que estava acontecendo em nosso mundo e fizeram muitas perguntas. Os cientistas imploraram, e a voz não respondeu. E quando perguntada com "O que você quer?", a voz enviou uma resposta. Na noite seguinte, os céus se iluminaram com raios vermelhos como fogo. E ele ficou aceso por horas, com o abrasador alaranjado e vermelho dos raios. Só percebemos os efeitos no dia seguinte, quando as televisões ficaram estáticas e os telefones se recusaram a funcionar. E apenas ficamos sentados, observando enquanto todos os satélites eram derrubados dos céus. Depois disso, as notícias se tornaram apenas rumores e boatos. A sanidade era uma coisa do passado. O ar esfriou e ficou pesado. A voz estava quase chegando, e todos sentiam isso. Choveu durante 1 semana após a queda dos satélites. A chuva era salgada e encharcada com alguma sujeira desconhecida, que tornava a grama preta. Talvez os satélites tenham trazido algo com eles quando atingiram a atmosfera. Ninguém sabia ao certo. Tudo o que sabemos é que a sujeira caiu de nuvens negras como carvão que encobriam o sol, como cinzas líquidas, e a escuridão caiu sobre nós por dias. Quando as nuvens se foram, os céus estavam vazios. Não havia nuvens, mas o céu estava baixo e cinza. Se o sol estava em algum lugar no céu, ele nunca se deu a conhecer, até ele nos abandonou. Cada dia ficava lentamente mais e mais escuro, até que a noite e o dia se tornavam quase iguais. Algumas pessoas alegariam mais tarde que viram coisas na escuridão. Criaturas com membros desengonçados e rostos retorcidos, espreitando nos cantos de sua visão. Eram criaturas altas e brancas, que pareciam derretidas ou apodrecidas através da sua pele transparente.
As aparições duravam apenas 1 ou 2 segundos antes de desaparecer sem deixar vestígios. E alguns acreditavam que este era o primeiro passo na invasão alienígena. Mas o resto de nós não sabia o que pensar. No final, devem ter sido alucinações. Apenas mais uma loucura para suportar. Mas no final das contas, tão inofensivas quanto qualquer outra coisa. Tão inofensivas quanto o grito dos mortos, os animais desaparecidos e o céu moribundo. As aparições aumentaram lentamente em duração e número. Acho que todos os viram pelo menos uma vez. Mas eu não acho que ninguém tenha adivinhado porque eles realmente estavam aqui. Eles nunca tocaram e nem se comunicaram conosco, e certamente nunca machucaram ninguém. A maioria dos que olhavam bem para eles os descreveram como melancólicos ou tristes. Alguns até afirmaram que as criaturas os vigiavam à noite, e outros até afirmaram que parecia que as criaturas sentiam pena deles. Uma pessoa alegou ter visto um prostrado no chão, com as mãos cruzadas acima da cabeça, e ele disse que parecia que ele estava orando por nós. Bem, a oração não ajudou. As igrejas e locais de culto que nos dividiram por tanto tempo falharam em trazer esperança para qualquer um no final. A voz os deixou orar e implorar por algum tempo. Mas, poucos dias atrás, a voz acabou com tudo. Ninguém questionou como, pois a essa altura, nada do que acontecia surpreendia mais ninguém. Mas no último dia, todos os livros de adoração foram queimados. Cada Bíblia, cada Alcorão, tudo. As pessoas correram para os seus centros de fé, mas não encontraram consolo. As igrejas e templos sofreram o mesmo destino, se não pior. As pessoas foram abandonadas pelas suas maiores esperanças. Havia rumores de igrejas em todo o mundo, com paredes formadas pelos corpos daqueles que buscavam refúgio. Eles foram fundidos às paredes, presos a elas como moscas em uma armadilha. Eles morreram ainda implorando por esperança, mas estavam além da ajuda de qualquer Deus. Então, o resto de nós aprendeu a parar de mendigar por salvação. Nós apenas esperamos. E então a mensagem final chegou. Do além do céu ela caiu sobre nós, e a voz ecoou e falou a simples verdade. Eu estou aqui. Agora, há uma escuridão além do horizonte, algo que jamais foi visto antes por algum ser humano, e traz consigo os gritos de inúmeras almas e se move rapidamente. As estrelas desapareceram, e sei que nunca mais serão vistas, e a luz também morre rápido. Esse registro eu não deixo como um aviso. Não, é tarde demais para isso. Em vez disso, considere esta minha última realização, a última que a humanidade jamais saberá. Costumávamos nos perguntar se estávamos ou não sozinhos, mas nunca se estávamos ou não seguros e escondidos. O universo é infinito, e nossa compreensão era significativamente finita. Nunca deveríamos ter acenado para a escuridão. Em vez disso, deveríamos ter nos agarrado à luz e fechado os olhos toda vez que nos voltássemos para o vazio. E, à medida que os minutos finais se aproximam,
Eu tenho uma verdade final como certa. Agora eu sei o porquê os céus sempre estiveram tão silenciosos. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. E até que possamos encontrar ou sermos encontrados pelo que existe aí afora pelo universo, nós podemos fazer duas coisas: esperar e imaginar. Mas até esse dia chegar, aproveite a sua vida. Siga esse canal e, se gostar de algum vídeo, deixe nele a sua curtida. E, se desejar colaborar com qualquer valor para o canal, ao lado está o Pix da Zona do Crepúsculo. Qualquer apoio é sempre bem-vindo.